pioneiro na informação, ligando o campo à cidade. Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 29 de novembro, levando para vocês os seguintes destaques. Prefeitos cobram mais rapidez nas obras da Rota Bioceânica. Empresa inaugura mega comboio de barcaças para grãos no norte do país. Operação DNA Pescado 2022 fiscalizou comercialização de peixes em 18 estados. Plantio de soja no Brasil atinge 88% da área. E a população da região do Mato Piba critica desenvolvimento baseado no agronegócio. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A AgroJangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A AgroJangada, filiais em Dourados, Naviraí, Laguna Carapã e Nova Andradina e matriz em Itaporã. Fone 3451-5400. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. AgroJangada, ao lado do produtor. Para você, o que significa semear? Para nós, da AgroADL, é mais que uma simples palavra. É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio. E para isso, você, produtor, precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção. Armazene sua safra com a AgroADL. Ligue 67 3428 1767. AgroADL. Semeando o futuro. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia de sol e tempo seco em Dourados, região. Nessa terça-feira, o calor chega aos 33 graus. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. A gente sabe que para viver no campo é preciso muita força e coragem, e também de equipamentos confiáveis e de qualidade. É por isso que a Pantanal Peças e Implementos Agrícolas agora é concessionária Mahindra, a maior fabricante de tratores do mundo, que há mais de 70 anos cria soluções para o campo. Venha conhecer e se surpreender com os tratores Mahindra, os únicos com 5 anos de garantia, só na Pantanal Peças e Implementos Agrícolas, em Dourados e Sidrolândia. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações do agronegócio fecharam ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 260 pela arroba do boi gordo e R$ 245 na vaca gorda, preços à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 74,50 e a de soja a R$ 167, informou a AgroADL. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Os preços da arroba bovina estão registrando uma recuperação em Mato Grosso do Sul, em que o boi gordo registrou alta de 1,1% e a arroba da fêmea teve aumento de 0,5% no período de 1º a 18 de novembro. De acordo com a FamaSul, o boi gordo foi cotado ao valor médio de R$ 260,50 a arroba e a arroba da vaca gorda cotada a R$ 247,50. Na madrugada de sexta-feira passada, a fiação elétrica em uma propriedade rural em Campo Grande se rompeu e atingiu 12 vacas, levando-as à morte eletrocutadas. O local se chama Fazenda Chimarrão. Os proprietários agora estudam tomar medidas contra a Energisa para serem ressarcidos dos prejuízos. Um fazendeiro de 62 anos foi multado em R$ 2.000 por incendiar a vegetação em área de regeneração e sem autorização. Policiais militares ambientais de Costa Rica fiscalizavam a região quando receberam a denúncia de incêndio. A equipe constatou que em uma área de 1,5 hectare de vegetação remanescente, em meio à área de pastagem, havia sido queimada ilegalmente. O proprietário da fazenda afirmou não ter autorização ambiental para a queimada. O segundo Festival Internacional do Corredor Bioceânico, realizado de 21 a 24 de novembro em Antofagasta, no Chile, foi finalizado com a assinatura de uma declaração cobrando rapidez no cumprimento das ações dos acordos bilaterais. Oficialmente, os prefeitos de municípios de Mato Grosso do Sul, beneficiados pela Rota Bioceânica, assinaram a Declaração de Antofagasta. O prefeito de Porto Murtinho, Nelson Sintra, representou a todos e assinou a declaração. Esse documento é um mecanismo de reforço à posição da delegação de prefeitos aqui do estado. Todos querem mais agilidade nas tratativas em relação ao trâmite aduaneiro entre os 4 países da rota: Brasil, Argentina, Paraguai e Chile. A delegação dos 11 prefeitos e assessores. A viagem da delegação de 11 prefeitos e assessores para Antofagasta começou no dia 19, em 14 veículos, percorrendo cerca de 1.870 quilômetros em 2 dias. O trecho mais crítico foi o percurso de 220 quilômetros de estrada de terra em 5 horas, entre Mariscal Estigarribia, no Paraguai, e Poço Hondo, na Argentina, cuja pavimentação já foi licitada pelo governo paraguaio. O retorno para Porto Murtinho começou na sexta-feira passada. Integraram a comitiva, entre outros prefeitos, os prefeitos Jean Fogaça de Douradina, Marcos Paco de Itaporã, Marcos Benedetti de Vicentina, Alexandrino Garcia de Aral Moreira e Valdir Couto Júnior de Neuac e presidente da Associação dos Municípios, a ASOMASUL, além de Nelson Sintra de Porto Murtinho. A empresa Hidrovias do Brasil colocará em operação nos próximos dias um mega comboio de barcaças, o maior a operar no país, com capacidade de aumentar em 40% o volume de grãos transportados pelos rios Tapajós, Amazonas e Pará, no norte do país, em relação ao sistema anterior. Com 35 barcaças, 10 a mais do que o comboio tradicional, a nova operação da Hidrovias do Brasil, que recebeu autorização da Marinha, transportará 70 mil toneladas de grãos, volume comparável à capacidade de um tradicional graneleiro do tipo Panamax. O destino do comboio, de 346 metros de comprimento e 75 metros de largura, será o porto na região de Barcarena, no Pará, que receberá as cargas procedentes do terminal de Itaituba, também no Pará, onde os grãos chegam em caminhões que levam soja e milho de Mato Grosso principalmente. A implantação do comboio maior de barcaças, que permite redução de aproximadamente 10%
no combustível por tonelada movimentada e ocorre na medida em que a Hidrovias do Brasil se prepara para absorver a produção crescente de Mato Grosso. A semeadura do arroz do Rio Grande do Sul atingiu 93,3%, conforme revelou o levantamento do IRGA na semana passada. Até agora, foram semeados 805.442 hectares, de um total estimado em 862.498 hectares. Faltam pouco mais de 57 mil hectares da área prevista para o término do plantio. Entre os meses de agosto e outubro de 2022, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o DIPOA, do Ministério da Agricultura, realizou Operação DNA 2022 para detectar possíveis fraudes pela substituição e venda de pescado de valor econômico inferior ao declarado no rótulo, a fim de obter lucro econômico indevido. A coleta das amostras ocorreu entre os dias 15 e 19 de agosto em mercados varejistas e atacadistas, localizados em 18 estados e no Distrito Federal, com a participação de aproximadamente 80 auditores fiscais federais agropecuários e agentes de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal do Ministério da Agricultura. Foram coletadas amostras de espécies-alvo que têm o maior valor agregado, como o linguado, merluza, pescada amarela, surubim, entre outros peixes. Os estabelecimentos fraudadores normalmente utilizam espécies semelhantes de peixes, porém de menor custo. Ao todo foram analisadas 122 amostras de diferentes espécies de pescado de estabelecimentos sob inspeção do Serviço de Inspeção Federal, CIF. Das 105 amostras que deram resultado dentro dos padrões, e apenas 2 apresentaram resultados fora dos padrões, o que significa uma taxa de não conformidade de 1,9%. A menor taxa registrada em operações desde 2015, quando o programa oficial foi implantado. O plantio de soja no Brasil atingiu até a sexta-feira 88,6% da área projetada para a safra 2022-2023, acima da média histórica para o período de 81,5%, informou a consultoria Pátria Agronegócios. O destaque dessa semana fica para a volta das chuvas, especialmente no centro-sul do Brasil, permitindo a aceleração do plantio, informou o diretor da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira. O Mato Grosso, maior produtor brasileiro, finalizou o plantio da soja, apontou a consultoria. Além de Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás estão com atividades de plantio perto do fim. No Rio Grande do Sul, a semeadura atingiu 59% da área esperada de soja. O Gabinete de Transição de Governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva convidou lideranças indígenas para montar um núcleo temático específico para tratar dos povos indígenas isolados. A segurança dos isolados é uma questão urgente. Após o jornal Estadão mostrar que a ausência de uma equipe dedicada ao assunto, a coordenação chefiada por Aloísio Mercadante chamou representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari e do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de recente contato para colaborarem com o gabinete de Lula. O melhor café da safra 2022 da cooperativa Cochupé, de Guaxupé, em Minas Gerais, alcançou mais de 90 pontos e possui características raras. O produtor de Nova Resende ganhou R$50 mil com o primeiro lugar no Café Especialíssimo.
Wilton Pneus, sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola. Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários. Somos especialistas em achar o melhor negócio para você, com excelentes condições de pagamento. Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago, ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialistas em pneus. Qualidade, garantia e eficiência na retífica de motores a álcool, diesel e gasolina você encontra na Retificadora MS. Profissionais altamente capacitados em retífica de motores em geral, regulagem de bombas e bicos injetores. Dê vida nova ao motor do seu veículo. Vá direto à Retificadora MS. Retificadora MS em Dourados, na Weimar Torres 5710. Telefone 3424-7698. 3424-7698. Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. População da região do Matopiba critica desenvolvimento baseado no agronegócio. Moradores de comunidades tradicionais da região do Matopiba, formada por parte dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, criticaram o modelo de desenvolvimento baseado no agronegócio e denunciaram problemas ambientais, ameaças a pequenos agricultores e grilagem de terras públicas. Em audiência da Comissão de Legislação Participativa da Câmara, eles pediram a interferência dos deputados da comissão, do Ministério Público Federal e da equipe de transição do governo federal para resolver os problemas. De acordo com o levantamento da Comissão Pastoral da Terra, houve 2.338 conflitos de terra na região nos últimos 20 anos. Durante a audiência pública, Maurício Correia Silva, da Associação dos Advogados de Trabalhadores Rurais no estado da Bahia, salientou que o agronegócio vê a região como a última fronteira agrícola e que o resultado é a valorização das terras e o desmatamento de grandes proporções do cerrado. Foi desmatado mais cerrado de 2000 para cá do que de 1500 até 2000. Né? De 1500 até 2000 foram 10 milhões de hectares. De 2000 para cá foram 13 milhões de hectares, apenas nessa região. O Cerrado, que tem em torno de 200 milhões de hectares, já perdeu 100 milhões de hectares. E essa é a região mais preservada do Cerrado. Se você vai em São Paulo, quase não há mais Cerrado. No Paraná, quase não há mais Cerrado. No Mato Grosso, em Goiás, aqui no Distrito Federal. De acordo com o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, um dos autores do requerimento para a realização da audiência, o debate foi proposto a partir de denúncias de que terras que poderiam ser destinadas para os povos tradicionais, inclusive terras públicas, estariam tendo outro propósito. A Constituição ela é muito clara. A terra da União ela deve ser destinada para a reforma agrária, para os povos e comunidades tradicionais, para quilombolas, para os indígenas. A denúncia que chega é que era uma forma de passar essas terras para inclusive grandes empresas, até mesmo multinacional. Para o representante da Comissão Pastoral da Terra, Urubatã Pinheiro, o Estado tem um tratamento diferenciado para as comunidades tradicionais e para o agronegócio. Ele pede uma investigação sobre as denúncias de irregularidades em terras públicas. Que seja averiguado esse estoque de terras públicas, tanto da União quanto do Estado do Maranhão, para que a gente possa ter reconhecido esse direito a essas comunidades e que também se possam verificar esses possíveis crimes de grilagem de terras públicas na região. Moradores de vários municípios dos estados que compõem o Matopiba denunciaram que estão sendo impedidos por pistoleiros de criar gado ou cultivar terras. Também dizem que não têm direito à saúde, educação e previdência, entre outras políticas públicas, e denunciam a morte de várias nascentes de rios por conta do avanço de culturas como soja e algodão.
Aliene Barbosa e Paulo Borges, moradores da zona rural de Correntina, na Bahia, expressaram preocupação com a demora na resolução dos conflitos. Lá nesses territórios existe gente, e existe gente que quer viver, e que quer viver bem, e que quer dar continuidade àquilo que os nossos antepassados viveram lá naquelas terras. E hoje nós estamos sendo coagidos com esse modelo de desenvolvimento. Chegar com dinheiro, chegar com opressão e tomar aquilo que é de direito de quem ali já nasceu, não está certo. O deputado Padre João, do PT de Minas, que pediu a audiência sobre danos socioambientais na região do Matopiba, informou que representantes da Procuradoria-Geral da República, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, INCRA e Embrapa foram convidados para o debate, mas alegaram problemas de agenda para não comparecer. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região. Grande FM Rural, comece bem o seu dia.